Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Então, ler e interpretar o trecho de uma entrevista, desenvolver a capacidade argumentativa e também produzir uma entrevista. O tema é meio ambiente. O que você sabe desse tema, sobre o que você já leu, né? E aí, o que eu preciso que você imagine? Que você, meu caro estudante, é um jornalista. Bacana essa ideia, né? Quem você gostaria de entrevistar? Um especialista, um ativista, alguém de uma comunidade ribeirinha, uma pessoa da preservação? Pense. Pensou? Beleza. Quais perguntas você gostaria de fazer? Tema é meio ambiente. Que perguntas você faria? Será que você perguntaria sobre a preservação, sobre como está o desmatamento, sobre os empecilhos para ter um meio ambiente mais seguro, um meio ambiente preservado? O que você perguntaria afinal? A partir do momento que você cria essas perguntas, você pode usar então o Jamboard ou o Padlet para te auxiliar nessa tarefa, combinado? Te convido então a ler da revista Galileu do Globo, né? Sempre checando a referência no nosso eterno combate contra as fake news. A entrevista começa mais ou menos assim, vamos acompanhar? Sugiro que percebamos que todos nós somos o meio ambiente. O que você já pensa com esse título? Todos nós somos o meio ambiente. Olha que enfático isso. Em entrevista a Galileu, a empresária especialista no combate ao plástico, Agostina Bessada, fala sobre o que podemos aprender sobre sustentabilidade com a pandemia. Abre aspas. 50 anos atrás, quando comecei a explorar o oceano, ninguém imaginava que pudéssemos fazer algo que o prejudicasse, seja pelo que colocamos nele ou pelo que tiramos. Parecia, naquele tempo, ser o mar do Éden. Mas agora nós sabemos e agora estamos enfrentando o paraíso perdido, disse a bióloga marinha Silvia Ali, uma das maiores especialistas do mundo na área, durante uma palestra no TED. As palavras marcaram Agostina Bessada, empresária argentina. Abre aspas. Como podemos continuar fazendo as mesmas coisas com a natureza sem tomar responsabilidade nesta situação? Fecha aspas. Então, esse questionamento, né, o que questiona a Agostina Bessada. Estamos mandando espaçonaves ao espaço e não podemos fazer melhor do que isso? Podemos. Só precisamos nos comprometer e nos esforçar para estruturar uma nova forma de nos desenvolver como sociedade, criando sistemas de produção mais sustentáveis, defende. A empresária também é fundadora e co-diretora da Unplastify, uma organização latino-americana que utiliza educação e ações de alto impacto para conscientizar a população. Em entrevista exclusiva a Galileu, Bessada fala sobre consumo consciente, mudanças de hábito e ativismo em tempos de pandemia. Confira. Então aqui começamos agora com a primeira pergunta, ó, já em negrito, né, para a entrevistada. Observe. A pandemia não deu trégua para o meio ambiente. Enquanto a fiscalização é prejudicada por conta das recomendações de saúde, o desmatamento da Amazônia bate recordes. O que podemos fazer para evitar isso? Perceba que aqui agora vem a resposta, né? Então, já está em preto. E a pergunta estamos sempre fazendo em negrito, para você que está acompanhando a leitura. Sempre haverá pessoas que tirarão vantagem de situações como essa para continuar explorando os nossos recursos. Momentos como este deveriam mostrar que, em algum ponto, somos todos iguais. Somos da mesma espécie e sofremos as mesmas ameaças. Não estamos separados da natureza. Uma vez que percebemos isso, podemos demandar melhorias das autoridades, fazer parte da solução. Acho que podemos usar esse momento para pensar em como podemos melhorar, como podemos criar um novo modelo de desenvolvimento que não dependa da máxima exploração, consumir responsavelmente, selecionar produtos que compramos, nos informar e apoiar,
organizações, reguladores e empresas que estão nessa luta. São algumas formas de reverter o cenário. Perceba a linguagem até aqui da entrevista estudada, né? Você está vendo que é uma linguagem o quê? Dentro da norma culta, né? E bem inteligível, quer dizer, bem fácil de entender. Seguimos com a próxima pergunta da entrevista. Como podemos sair da pandemia mais conscientes e ativos do que somos hoje? Resposta da entrevistada. Uma coisa interessante que tem acontecido durante a quarentena é que algumas pessoas começaram a estar mais atentas do seu desperdício. Dentro de nossas casas estamos vendo quanto lixo produzimos, qual é o nosso impacto no planeta. O que eu sugiro é que percebamos que todos nós somos o meio ambiente. Esse é o primeiro passo. O segundo é se informar sobre o assunto. Por último, eu encorajo as pessoas a tomarem uma atitude. Podemos estar cientes do problema, nos informar, mas nada adianta se não começarmos a agir. É só uma questão de entender que nós podemos fazer parte da solução e descobrir como podemos contribuir para incorporar novos hábitos em nossa rotina para esse objetivo. A próxima pergunta, perceba, já está em negrito. Então, o recurso utilizado aqui para separar pergunta de resposta foi o quê? Como você já observou, as perguntas sempre em outra cor, ou seja, no texto negritado. Então, a pergunta é, a partir da sua experiência como diretora da Unplastfi e pensando especialmente no problema ambiental dos plásticos, que hábitos podem ser integrados no nosso dia a dia para reduzir o seu consumo? Eu gosto de como você formulou a frase, porque quando as pessoas pensam sobre a questão do plástico, elas se lembram da reciclagem. Infelizmente, esta não é a única solução. Como as taxas de reciclagem ainda são muito baixas, não podemos confiar nela para resolver esse problema. O que nós sempre encorajamos a fazer na Unplastfi é reduzir seu consumo e trabalhar a nossa relação com esse material. Pois o problema não é o plástico em si, mas o uso e o abuso dele. No geral, plásticos não são realmente necessários. Há sempre uma alternativa para substituí-los. Então, podemos começar por isso. Cada um de nós pode escolher desistir de um objeto. Especialistas têm apontado que máscaras e luvas podem se tornar novos agentes poluidores em meio à pandemia. Como devemos lidar com isso? O que eu sempre falo é que esse uso é compreensível por se tratar de prevenção e combate a um problema de segurança e saúde pública. O que precisamos reduzir são os plásticos descartáveis, que não são realmente necessários ou que podem ser substituídos. Também é importante nos atentarmos a como tem sido feito o descarte desses equipamentos de proteção, evitando que sejam despejados na natureza, nos oceanos. Segue a entrevista, e você vai ver aqui na continuação o quê? Com o efeito ping-pong, né? Que é um recurso usado pelos jornalistas. Então, pergunta, resposta. Observe a nova pergunta. Além das vantagens para o meio ambiente, o consumo consciente também pode trazer benefícios à economia, que vive em crise? Sim, a chamada economia circular trata de manter o máximo possível os recursos em uso no sistema. Neste caso, objetos reutilizáveis são circulares, porque eles substituem o lixo que geramos, mantendo-se na cadeia de consumo por mais tempo. Precisamos repensar o nosso sistema, como compramos, como projetamos operações, como produzimos. Toda forma de desenvolvimento deveria envolver meio ambiente, economia e aspectos sociais. Chegamos aqui, então, neste momento, após ter lido a entrevista, né, com as perguntas do entrevistador, as respostas do entrevistado, né, um gênero que circula no meio jornalístico, nós chegamos aqui, à atividade 1. E olha a minha proposta para vocês. As entrevistas são estruturadas em perguntas e respostas. Então, aqui precisa reler um trechinho. Olha o trechinho que eu quero que você releia. Está aqui, ó, negritado na tela. Além das vantagens para o meio ambiente,
O consumo consciente também pode trazer benefícios à economia, que vive em crise. O que você acha? Então, a entrevista poderia se limitar a responder apenas o quê? Sim. Mas ela traz outras questões para o debate, não é mesmo? Então, coloquei aqui em azul o que eu quero que você me diga. De que modo você reformularia essa pergunta para que a resposta não fosse apenas um simples sim? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei a gabaritar contigo a atividade 1. Então, o que percebemos? Percebemos que a pergunta pode ser reformulada de várias maneiras, né? É uma questão pessoal até. Mais uma delas, né? Coloquei aqui na tela, vocês estão observando em vermelho, quais os benefícios que o consumo consciente podem trazer ao meio ambiente e à economia. Então, essa seria uma possibilidade.
A atividade 2, vou explicar para você, tem uma tabela, olha que interessante. Então, pergunta, resposta, pergunta engajada na resposta dada. Olhe para a tela, o que eu quero? Suponha que você continuará a entrevista, então é essa que é a tua ideia agora. Faça um esboço, ou seja, um rascunho, de algumas perguntas que não foram contempladas até agora no texto e que seriam possíveis de serem feitas. Além disso, imagine uma resposta para que possa elaborar a próxima pergunta com base na resposta dada. Então, veja, você vai imaginar a pergunta, a resposta, e daí o que você vai fazer também? Ó? A pergunta engajada na resposta dada. Tá ok? Faz aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo, é bem rapidinho. Voltei gabaritar contigo. A ideia qual era? Pergunta, resposta e pergunta engajada. Então, poderia ter ficado mais ou menos assim, ó, como aqui no meu gabaritinho. Você acredita que a pandemia deixará as pessoas mais conscientes? Então, essa é a pergunta. Uma possível resposta: sim, acredito que a pandemia é uma experiência única que faz com que o ser humano fique mais reflexivo e volte-se para a sua sobrevivência. A pergunta engajada na resposta dada seria: então, em outras palavras, seria possível ser mais humano? Então, veja, a partir de uma resposta, a gente vai engatilhando outras perguntas. Essa que é a ideia. Chegamos à atividade mão na massa e eu tenho uma proposta para você. Olha que interessante aqui na tela. Nós vamos começar a produzir. Então, você leu uma entrevista, analisou seus elementos, fazendo o quê? A interpretação do texto. Agora, eu quero que você imagine que é a sua vez de entrevistar alguém. Então, para isso, você vai ter que preparar o quê? Um roteiro, né?
perguntas feitas no exercício anterior aqui, ó. Essas perguntinhas podem ser aproveitadas aqui também, tá ok? Ó, você poderia até usar essa aqui que você reformulou também, combinado? Então, qual que é a ideia maior agora? De você escolher quem será entrevistado, decida bem aí quem vai ser entrevistado, pode ser um colega de sua turma ou alguém de sua comunidade, para que desenvolva alguma ação relacionada ao meio ambiente. Faz aí que eu já volto. Voltei, olha só a ideia. A estrutura da entrevista, né, como você bem já conhece, é composta do quê? De introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, observe que o texto inicial deve fazer uma apresentação do entrevistado. Já no desenvolvimento, o desenrolar da entrevista deverá deixar bem marcado o que é pergunta do entrevistador e o que é fala do entrevistado. No que nós analisamos aqui, ó, você percebeu, e eu fui te falando, que sempre as perguntas estavam como? Em negrito, né? E aqui em preto normal. Então, você tem que deixar bem marcado isso, ok? Na conclusão, pode terminar com a resposta que parecer mais interessante ou ainda com uma reflexão sobre o tema. Chegamos à produção textual. Então, você vai acessar o Redação Paraná, o nosso aplicativo de redação, né? www.redação.pr.gov.br. Você vai escolher lá certinho, proposta, atividade escolar. O próximo passo é roteiro, entrevista oral, com a seguinte temática. Você pesquisa lá na barra de rolagem. Boas ações e meio ambiente. Então, faz direitinho a proposta e aí o que você vai fazer?
vai ler os textos motivadores e apresentar a redação a seu professor. Combinado? Ok. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho de uma entrevista sobre o meio ambiente, né? Percebemos que o texto é bem marcado, com a pergunta, com a resposta, né? Identificamos elementos constitutivos da entrevista, né? A parte do entrevistador, do entrevistado, pergunta engajada. E produzimos um roteiro para uma entrevista oral. Então, neste vídeo falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.